E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Vamos estar fazendo um estudo sobre a enfermidade da alma. Esse estudo é extraído do livro O Cajado do Pastor. No princípio da criação, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz: fez Deus os céus, a terra e tudo que há nos céus e na terra. Deus o criou. E tudo que Deus fez foi bom. Mas no versículo 26, a palavra de Deus diz: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domina sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18 em diante está escrito assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, ou em outras versões bíblicas, auxiliadora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, o trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo, mas o homem não se achava a uma adjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou-a com carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao versículo 25. A enfermidade da alma. Vamos estar abordando esse assunto, do qual estamos extraindo aqui textos da palavra de Deus, no qual nós lemos da criação. E quando Deus criou o homem, ele disse tudo que ele fez é bom. Agora ele diz, muito bom. A satisfação e o prazer de Deus se realizou quando ele viu a criação das suas mãos. Nas demais criação da terra existente e dos céus, a Bíblia diz: disse Deus, haja, haja. Agora há uma palavra diferenciada. Deus disse: façamos, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando a Bíblia relata sobre imagem, façamos o homem à nossa imagem, não está dizendo da fotografia da imagem, do aspecto físico, em que nós visualizamos ou tiramos fotos, ou contemplamos fotos de amigos, parentes, pessoas, até a nossa própria imagem. A Bíblia está falando de uma forma mais profunda, está falando da imagem do caráter. Façamos o homem segundo o nosso caráter. O caráter de Deus é justo, é santo, é reto. Então o homem foi formado com caráter justo, santo e reto. Mas em capítulo 3 de Gênesis, fala da tentação de Eva e Adão. Eles caíram no pecado da desobediência.
Quando caíram no pecado da desobediência, a Bíblia diz que o pecado entrou no coração de Adão, no coração de Eva, e eles ficaram propícios às enfermidades. E nós lemos no começo desse estudo o texto de primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23 e 24, do qual nós vamos repetir, que diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Então a Bíblia diz, a palavra de Deus, que nós somos formados de espírito, alma e corpo. É um conjunto trino, é uma unidade, espírito, alma e corpo. Deus formou o homem do pó da terra. Logo após formar aquele pó da terra o homem, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ou seja, colocou o espírito de vida neste corpo deste homem e colocou o nome nele de Adão. E Adão passou a ser alma vivente. Alma, no nosso conceito, do nosso português, nós entendemos que ela representa pela vontade, pelos desejos, pelos anseios, alma pelo sentimento. Então, representa a nossa alma. Agora, a enfermidade, ela tem 3 tipos de enfermidade. As pessoas podem ser acometidas da enfermidade espiritual no espírito, na alma ou no corpo. Por exemplo, o câncer, ele é acometido no corpo. A pessoa, ela sofre as consequências da doença chamada câncer no corpo. Mas a alma pode estar enferma e o corpo pode estar sadio. É isso que nós temos que diferenciar. Então, a enfermidade da alma. O significado da palavra grega sozo, salvação, inclui o conceito de saúde, cura e integridade para o espírito, alma e corpo. A enfermidade da alma é um problema comum da humanidade. A enfermidade da alma ou ferimento da alma é citada pelo termo quebrantados de coração. Esse termo é usado para se descrever os ferimentos internos da alma. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar os quebrantados de coração, as almas feridas. Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Lembro no 23º Salmo que o bom pastor de nossas vidas restaura as nossas almas. Este é um tema importante, pois qualquer coisa que destrói a alma pode também, em última análise, destruir o corpo. Uma enfermidade da alma pode produzir uma enfermidade no corpo. Um colapso das emoções e da mente causa um colapso no corpo. Precisamos, de fato, ter uma restauração em nossas almas. Como já vimos, as funções da alma incluem as nossas mentes, emoções, imaginações e até mesmo as nossas memórias. Muitos cristãos sofrem de cicatrizes em suas almas, guardando muitas memórias dolorosas do passado. Consequentemente, eles duvidam do presente e temem o futuro. Talvez tenham respostas em suas cabeças, mas é difícil pensarmos corretamente quando o nosso coração está sofrendo. Creio que todos concordaríamos que muitos de nós precisamos de uma cura interior da alma. As nossas mentes, memórias, emoções precisam ser totalmente curadas. Eu clamei isto, ou chamei isto de libertação da alma. Como está a sua alma? Como está a sua alma? Deus nos quer totalmente sãos, espírito, alma e corpo. A saúde de Deus significa prosperidade. Isso alcançamos quando temos um relacionamento com Ele pela oração, meditação da palavra, obediência da palavra. Adotamos o sistema de Deus para as nossas vidas. Dessa forma, nós adquirimos para nós mesmos saúde. E Deus quer dar saúde a você que está enfermo, quem sabe não no corpo, mas na alma. A cura totalmente do homem é um processo. Ela começa através do nosso encontro com Jesus como nosso Salvador e nosso batizador no Espírito Santo.
o que nos proporciona um novo coração e um espírito livre. Deus sempre começa no centro do nosso ser, isto é, em nosso espírito. Ele primeiramente toca o nosso espírito com o seu Espírito Santo. Depois que o nosso espírito é liberado, a nossa alma pode então ser restaurada. Deus começa em nosso espírito. Às vezes chamamos de homem interior ou ser interior. Vejamos Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37 e 38. Se você tiver Bíblia, você pode acompanhar esse estudo, a enfermidade da alma. Vai te ajudar muito lendo a palavra e conferindo. Aqui em João, no capítulo 7, versículo 37 e 38, vamos estar lendo, está escrito assim: E no último dia do grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A alegria é uma expressão de uma alma feliz. Então a pessoa expressa o que está dentro do seu coração, da sua alma. Jesus, ele diz aqui no capítulo 7 do Evangelho de João, para os judeus e para nós. E no último dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé, clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Ou seja, a pessoa que tomar da água da vida, que é a palavra de Deus, ela vai experimentar a graça da alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aí então ele deseja ir operando através da nossa alma para curá-la, restaurá-la. Ele deseja introduzir a sua vida e poder de cura em nosso espírito, alma e corpo, para que possamos ser irrepreensíveis, sãos e completos quando ele vier. Espírito, alma e corpo, a nossa saúde. Como já dissemos, as funções do espírito, alma e corpo estão interrelacionadas. Um espírito saudável é o fundamento sólido para uma alma saudável. Uma alma saudável proporciona um corpo saudável. Este mesmo princípio também funciona no sentido inverso. É difícil estarmos em nossas melhores condições espirituais se estivermos emocionalmente ou fisicamente doentes. Se estivermos enfermos em nossas mentes ou corpos, isso poderá afetar a nossa obra e testemunho para Deus. O nosso relacionamento com o Espírito de Deus está seguro e salvo, mas o fluir do seu Espírito através das nossas vidas para o mundo pode ficar limitado. Fomos criados para funcionarmos como pessoas totais. Creio que o apóstolo João se refere a esta verdade numa das suas cartas. Caro amigo, oro para que prosperes e esteja saudável, assim como prospera a tua alma. Terceira Epístola de João 2, simplificado. Este versículo nos ensina que a saúde física se relaciona com o bem-estar de nossas almas. Em outras palavras, uma vida saudável em nossas almas é necessária para uma vida saudável em nossos corpos físicos. Espírito, alma e corpo, a nossa cura. Os nossos corpos têm a tendência de seguir a direção tomada por nossas almas e, por sua vez, as nossas almas seguem a direção tomada por nossos espíritos. Os problemas espirituais do espírito humano produzem os problemas mentais e emocionais da alma, os quais, por sua vez, produzem os problemas físicos do corpo. Os elos entre o nosso espírito, alma e corpo formam, de fato, uma corrente ininterrupta. Não conseguimos resolver um problema psicológico da alma tratando do corpo somente. Semelhantemente, não conseguiremos resolver um problema espiritual lidando somente com a mente ou as emoções. É por isso que alguns tratamentos
de médicos ou psicólogos fracassam. As causas fundamentais na alma ou espírito que estão produzindo os problemas não foram desarraigadas. Isso se aplica até mesmo em alguns casos de oração de cura de doença do corpo. Após a oração, talvez a pessoa dê a impressão de ter sido curada. As dores e sintomas físicos talvez cessem por algum tempo. No entanto, se as profundas necessidades da alma, emoções e do espírito não for suprida, talvez os problemas físicos reapareçam rapidamente. Já vi isso acontecer muitas vezes no ministério de evangelista, com o dom de curas. Muitas pessoas foram totalmente curadas e nunca mais sofreram com seus problemas físicos. No entanto, outros continuaram voltando para pedir mais orações, por continuar perdendo as suas curas após um curto período de tempo. Muitos dos que se encontram no ministério não estão cientes dos níveis mais profundos de necessidade nas almas das pessoas. Sim, Deus quer que estejamos bem. Ele quer que estejamos totalmente saudável, íntegro, em um espírito, alma e corpo. E é preciso, no entanto, que haja uma total obra de cura, que progrida de dentro para fora, começando no espírito, movendo-se para a alma e finalmente sendo expressa no corpo. Caso contrário, somente ocorre uma cura limitada ou parcial, é que não dura por muito tempo. Por esse motivo, gostaríamos de estudar os tipos de ferimentos que podem prejudicar a alma humana. Enfermidade da alma. Há muitas coisas que podem causar ferimentos duradouros em nossas almas. Eles são causados por nossos pais. Por exemplo, muitas crianças sofrem por causa das falhas e fracassos de seus pais. A Escritura nos diz que se os filhos devem ser ensinados e treinados em amor, Efésios capítulo 6, versículo 4. Palavras e ações duras, injustas ou insensatas podem causar temor ou ira nos corações dos filhos. Maltratos físicos. Alguns pais são muito ríspidos e críticos. Nunca elogia nem estimula os seus filhos. Alguns recorrem até mesmo a maltratos físicos e surras cruéis. Nesses casos, não é somente o corpo que sofre, a alma, personalidade e emoções também pode ficar gravemente ferida. Essas cicatrizes internas são geralmente carregadas para a vida adulta. Maltratos emocionais. Muito pior do que os vergões ou ferimentos dos maltratos físicos são os ferimentos invisíveis dos pais que criticam em excesso e que machucam a alma. Os que foram feridos dessa forma crescem e se tornam adultos com muitos problemas emocionais. Isso afeta os seus relacionamentos com outras pessoas, na família, na escola, no trabalho e até mesmo dentro da igreja. Muitas crianças assim sofrem de uma autoestima muito baixa. Elas não conseguem se imaginar sendo bem-sucedida em nada. Têm medo de assumir novos deveres ou até mesmo de se prepararem para uma posição melhor na vida. Elas foram rebaixadas, repreendidas ou criticadas, tantas vezes que até perderam a esperança, e agora vivem sob uma nuvem de indecisão e insegurança pessoal. Todo mundo tem algum sentimento semelhante a esse de vez em quando. No entanto, algumas pessoas foram feridas tão gravemente que não conseguem viver uma vida normal. Nossos pecados. As leis de Deus, de amor e de moralidade, foram dadas para o nosso bem-estar. Elas procedem do seu coração de pai, porque ele se importa com seus filhos. Ele nos deu as regras, leis, para nos proteger de ferimentos, dores e angústias. Quando quebramos as suas leis morais, isso faz com que os nossos corações, almas, fiquem quebrantados. Quando você quebra as leis de Deus, você acaba ficando com o coração, alma, quebrantado, machucado, ferido. Não somente nós sofremos, mas outros também sofrem. Os nossos pecados afetam outras pessoas e os pecados delas nos afetam também. A consequência, resultados.
de quebrarmos a lei de Deus, geralmente é o ferimento e dor para as crianças inocentes. Elas absolutamente não devem ser responsabilizadas por sua dor ou sofrimento. Você teve um pai, uma mãe que tomava bebida alcoólica em excesso? Pais desse tipo às vezes surra e machucam os seus filhos quando estão entorpecidos pela bebida. E a criança sofre, ainda que seja inocente e não seja culpada de nenhuma transgressão. Pecados sexuais. Os pecados morais e o esmorecimento também machuca e fere a alma. O Antigo Testamento veemente declarou essa verdade da seguinte forma: quem quer que comete adultério com a mulher é completamente tolo, pois ele está destruindo a sua própria alma. Ele ficará ferido e encontrará a desgraça, e a sua vergonha nunca será removida. Provérbios capítulo 6, versículo 32 e 33. O que diz a sociedade? Infelizmente, a sociedade moderna, que remove todos os limites morais com relação aos relacionamentos sexuais, alguns tolos da época moderna diz que, contanto que ninguém faça objeções, qualquer tipo de atividade sexual é permissível. O adultério, as atividades homossexuais, o sexo com crianças e outras práticas vergonhosas não são consideradas como algo errado. Tudo isso está dentro dos direitos, entre aspas, pessoais de cada indivíduo. Essas atividades são chamadas de marcas de maturidade, entre aspas, e de liberdade, entre aspas, pessoas por esses leprosos morais dos dias atuais. O que Deus diz? A palavra de Deus expressadamente proíbe o comportamento imoral desse tipo e admoesta as pessoas sobre os seus dolorosos resultados, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Os princípios de moralidade de Deus são para os nossos bem-estar e felicidade pessoais. E também para o bem da sociedade como um todo. A violação ou quebra das leis de Deus nos traz a verdadeira liberdade. Aliás, colocamos-nos sob uma escravidão que no final somente leva à morte e à destruição. Em Efésios capítulo 6, versículo 30 e 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse processo descendente há muitas dores em todos os níveis: espiritual, moral, mental, emocional e fisicamente, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. Resultados: a sociedade moderna já está começando a fazer uma horrível colheita das sementes pecaminosas que semeou. Lares divididos, corações partidos e casamentos desfeitos. Crianças confusas e maltratadas, mães solteiras e abortos terríveis, doenças sexuais. E Deus se entristece porque o homem sofre. É uma dor que é produzida pela rebeldia do homem contra as leis divinas de amor. Ignoramos essas verdades significa convidarmos a tragédia, porque toda esta imoralidade fere e destrói a alma. Outros pecados. Mas luz sobre as causas dos ferimentos da alma pode ser encontrada nas seguintes palavras do apóstolo Pedro. O que diz as Escrituras? Queridos amigos, vocês são apenas visitantes neste mundo. Portanto, suplico-lhes que vocês resistem-se e afastem dos fortes desejos e concupiscência da carne. Essas coisas batalha são inimigos que destroem e pelejam contra as suas almas. Em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, simplificado. Pedro está dizendo que, se cedermos aos fortes desejos da carne, esses pecados, como guerreiros inimigos, tentarão destruir nossas emoções, mentes e a capacidade de pensarmos. Consequentemente, as nossas almas ficarão feridas, machucadas e despedaçadas. Resultados: a nossa vida interior repousa sobre um fundamento de razão e emoção. Quando nossas emoções foram feridas, é difícil pensarmos apropriadamente. Dolorosas memórias
estão entretecidas em nossos corações e mente. Não podemos ver e nem compreender claramente a nós próprios, nem os outros. O futuro fica replexo de imagens temerosas. A nossa imaginação projeta quadros mentais ou imagens do que vai acontecer. A cor e o caráter desses quadros são controlados pelo bem-estar da vida de nossas almas. Quando tudo vai bem com as nossas almas, o futuro é brilhante e repleto de esperança e fé. No entanto, se as nossas mentes, memórias e emoções ainda estiverem com cicatrizes de dolorosos eventos do passado, o cenário ficará bem diferente. O quadro ficará pintado com as cores sombrias do temor, da dúvida, do ressentimento, do ciúme e da autopiedade. Não é de admirar que um Deus de amor nos dê diretrizes divinas pelas quais podemos viver. Ele conhece a dor que sofremos se seguirmos os nossos próprios desejos ou concupiscências carnais. Obra da carne. Em sua carta aos Gálatas, Paulo cita algumas obras da carne que pode ferir gravemente a alma. Seria bom para nós prestarmos uma atenção especial a elas. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 21. A lista das obras da carne, da natureza humana. A. Adultério. Sexo com uma outra pessoa que não seja seu cônjuge. B. Fornicação. Sexo entre pessoas que não são casadas. Impureza. Pensamentos, palavras e ações impuras. Homossexualismo. Lascívia. Comportamento egoístico e desavergonhados. E. Idolatria. Adoração a ídolos e a falsos deuses. F. Feitiçaria. O uso de poderes demoníacos e mágicos. G. Ódio. Má índole. H. Dissensão. Causa desordem e porfias. I. Imulação. C. Ciumento. J. Ira. Raiva. Q. Contenda, dissensão. L. Rebelião, causas divisões. M. Heresias, ensinamentos falsos. N. Inveja, querer o que os outros possuem. O. Homicídio, matar as pessoas. P. Embriaguez, usar bebida forte, bebida alcoólica, uísque e outras bebidas que contêm álcool. Q. Farras, festas desenfreadas e desperdiçadoras. Elas têm efeito em nós próprios. As obras da carne são planejadas pelo diabo com o fim de danificarem a nossa alma. Ficaremos enfraquecidos e feridos em nosso interior. As nossas vidas serão roubadas, devastadas e até mesmo destruídas. Uma nação que permite e incentiva esse tipo de atividades dirigidas pela alma, através de revistas, jornais e filmes, está cometendo um suicídio social. Ela está semeando a semente da morte e da destruição no meio do seu povo. Nossa sociedade. A nível pessoal, os resultados finais são colapsos mentais, emocionais e físicos. A nível social, declina os padrões morais, que eleva as taxas de crime. Esta é a triste condição em que se encontra a maior parte do nosso mundo hoje em dia. Os hospitais, prisões e outras instituições sociais estão abarrotados. Quando o povo de uma nação está enfermo em sua alma, toda a sociedade sofre também. Temos uma escolha. Jesus advertiu seus discípulos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Vida ou morte? A escolha é clara. Uma escolha entre a vida e a morte. Os frutos do espírito ou as obras da carne. Quando uma sociedade ignora ou voluntariamente quebra as leis de Deus, ela está abrindo as portas para o próprio diabo. Os resultados são trágicos em todos os níveis da vida, quer que seja indivíduo ou família, a comunidade ou a nação.
Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, versículo 12. Como é triste quando a nação que é fundada em princípios de reverência a Deus expulsa o da sua vida pública. Quando os valores morais são rebaixados nas escolas e na televisão, há um preço a ser pago. O pecado não é barato, custa muito caro, servimos ao diabo. Aproximamos-se de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, Ele aproxima de nós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Quando excluímos Deus da nossa vida, nos afastamos da proteção da sua presença. Ele honrará a nossa escolha e nos entregará aos nossos maus caminhos. Deus demonstra a sua ira do céu, que é contra todo o mal, e os ímpios que rejeitam a verdade. Assim sendo, ele os entregou às concupiscências carnais, que desonram os seus corpos. Eles o abandonaram os seus caminhos maus, para que possa ser pagos em suas próprias almas e corpos, e a terrível penalidade que merece. Romanos, capítulo 1, versículo 18, 24, 26 e 27. Simplificado. Conclusão. Sim, vemos em todo o nosso redor os resultados dos maus caminhos do homem. O pecado é como uma espada que penetra bem no profundo da alma humana. Mas a esperança e a encontramos na palavra de Deus. Em sua graça, ele proporcionou a cura para o corpo e a alma do homem que carregam as cicatrizes do pecado. Ele quer que estejamos bem tanto para o nosso bem-estar quanto para a sua glória. Estudo sobre a cura da alma. Se esse estudo te abençoou, repasse para alguém que necessita.